Doutor Vitor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde Master. Olá, Fábio. É um prazer estar aqui novamente e para falar de um tema tão relevante que é em relação ao bem-estar dos idosos e a saúde tanto física quanto mental. O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode estar pensando em estratégias para inibir os impactos da pandemia nesse grupo da população que foi tão afetada. O doutor Vitor, ele tem um currículo assim maravilhoso. Ele está à frente da Acuidar, que hoje se tornou, há algum tempo, melhor dizendo, se tornou uma franquia. Ela está espalhada em vários locais do Nordeste e lá eles contam com uma equipe realmente multidisciplinar em todos os sentidos quando nos falamos ou nos referimos à capacitação. Portanto, João Pessoa, já há algum tempo, o doutor vai falar um pouco, tem a Acuidar, que também salva vidas a cada momento, a cada instante. Não é isso, doutor Vitor? É isso mesmo, Fábio. A Cuidar, para quem não conhece, é uma empresa de cuidadores de pessoas. Os clientes eles chegam até a empresa querendo contratar o serviço para ter um cuidador, tanto para cuidar no seu domicílio quanto acompanhar no hospital. Nessa época agora de pandemia, de Covid, muitas pessoas procurando também para acompanhar pacientes que estão com Covid ou com outras patologias e estão internados, já que ninguém está querendo ir para o hospital pelo risco de estar sendo contagiado por esse vírus que infelizmente está alcançando muitas pessoas. Como o Fábio falou, a Cuidar iniciou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Estamos, inclusive, completando esse mês agora 5 anos de uma empresa de cuidadores aqui em João Pessoa. Temos também em Recife, que são as 2 unidades próprias da rede. E desde janeiro do ano passado começamos a expandir no modelo de franquias e atualmente já temos mais de 20 unidades espalhadas por todo o Brasil, não só a região Nordeste, mas Sudeste também, região Sul, Centro-Oeste. Então, assim, está bem. Já temos mais de 20 unidades presentes em 13 estados do país. Mas, doutor Vitor, cresceu muito, viu? Da última vez que conversamos aqui, eu fico muito contente com isso, porque eu sei do trabalho. Eu conheci em loco o trabalho que a Cuidar realiza. E quando eu vejo essa expansão, logicamente, numa franquia muito balizada, eu tenho certeza que isso foi feito todo um estudo, porque a equipe que eles têm é uma coisa incrível. Doutor, eu me lembro de uma foto da Acuidar, eu acho que é ali no Pátio Shopping, aqui em João Pessoa, no Altiplano, né? Isso. Eram tantos médicos profissionais da área de saúde e eu fiquei um pouco impressionado. Vocês têm realmente uma equipe muito grande, não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. A gente tem um quantitativo muito grande. Na verdade, aquela equipe toda é uma equipe de cuidadores. Né? Cuidadores, Isso, né? todos são os cuidadores. Atualmente, só aqui em João Pessoa, temos mais de 170 cuidadores atuando com pacientes idosos. Os idosos são a grande maioria, então cerca de 90% a 95% dos nossos clientes são idosos. Mas temos também pacientes, crianças com alguma limitação, adultos, pessoas com deficiência. Também atuamos com pessoas em pós-operatório. Então, a parte de cuidador, a Cuidar oferece. E da última vez que eu tive aqui, só tinha aqui em João Pessoa e Recife, né? Então, realmente, em pouco tempo, a gente conseguiu expandir de forma bem significativa. Eu, repetindo mais uma vez, eu fico assim muito contente. É lógico, é uma expansão, mas como eu conheço a qualidade dos serviços da Acuidar, a gente nota que esses outros estados estão realmente bem assistidos. Doutor Vitor, o senhor me falou que já está vacinado, né? O senhor vai ter a segunda dose, creio que daqui a 3 meses, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Eu tomei a primeira dose da vacina da Covid-19, mesmo já tendo tido a doença antes. Inclusive, 1 semana antes de tomar a vacina, eu tinha feito o teste, né, do IgG, que é para ver como é que está a imunidade. Estava com a imunidade alta, mesmo assim tomei a vacina, porque a gente sabe que com a vacinação, a imunidade ela é bem melhor do que a imunidade da própria doença. Isso porque a gente consegue estar
se protegendo contra uma variedade maior de cepas, né, de variantes. Apesar que até o momento a gente não sabe com certeza até que ponto as vacinas que estão sendo empregadas atualmente vão proteger contra todas as variações, porque a cada dia aparecem novas cepas, todo dia aparecem novas variantes, e infelizmente algumas com a taxa de contaminação mais alta, com carga viral mais alta, o que infelizmente está comprometendo muito o combate ao avanço dessa doença e aumentando significativamente não só o número de casos, mas também o número de óbitos. Eu quero até comunicar, quando eu estava conversando aqui com o Dr. Vitor, aqui antes nos bastidores, ele me falou que após tomar a vacina, né, a de Oxford, ele teve algumas reações. Eu achei interessante, eu vou querer que o doutor fale sobre isso, porque se criou polêmica de praticamente tudo. Se você tem uma reação ou se você comunica dessa reação a alguém, já pode acontecer de alguns idosos, de repente, desistirem de tomar a vacina. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. Portanto, doutor, eu queria que o senhor relatasse. O senhor teve, vamos dizer assim, alguns sintomas que até parecia com a Covid, apesar que hoje qualquer sintoma a gente já pensa em Covid. E aí, doutor? Exatamente, Fábio. Eu imaginava que não teria nenhuma reação da vacina, até porque já tive a doença, e no momento que tomei a vacina estava com a imunidade boa, com IgG alto. Mesmo assim, no dia seguinte, no primeiro dia não tive nada, e no dia seguinte comecei a sentir algumas reações. Dores espalhadas pelo corpo, fraqueza, cheguei a ter também em alguns momentos a garganta incomodando um pouco, até algumas vezes tosse seca, e em um dia tive uma febre baixa. Então, assim, são sintomas que realmente parecidos com os que eu tive durante a doença, né, quando estava infectada pela Covid-19, e foi logo após a vacinação, agora sim, numa proporção bem mais leve do que quando tive a doença. Então, fiquei tranquilo, já tinha noção que isso poderia acontecer, e isso é importante porque, assim, algumas pessoas ficam assustadas, né, quando tomam a vacina e tem reação, mas é normal, inclusive não só com a Covid-19, mas com outras doenças, e quando toma vacina para a proteção de outras doenças, também acontece de ter reações. Para o público idoso, em especial, da mesma forma, pode acontecer de ter várias reações. A maioria das reações que acontecem são leves, porém nos idosos, que eu posso perceber na minha prática clínica, que os pacientes que eu estou acompanhando, alguns chegam a ter diarreia muito forte. Os demais sintomas geralmente são leves, febre baixa, fraqueza, apatia, tem falta de apetite. Então, os sintomas alguns que já são característicos da própria doença mesmo. Ou seja, é muito interessante essa informação que o Dr. Vitor Hugo passa para que se mostre, se exalte essa tranquilidade que há de se ter. É lógico que a prioridade, né, não podia ser diferente, está sendo a vacinação com os idosos, essa faixa etária. Portanto, dependendo da vacina, pode haver, ou seja, alguma reação. Isso, se você for analisar, ou seja, a título de números, realmente é uma incidência bem pequena. Portanto, levar com muita naturalidade e, principalmente, se vacinar e continuar se cuidando em relação às medidas aí de proteção. Doutor Vitor, outra coisa assim, bem interessante é que esse isolamento, eu não tenho dúvida, ele fez muito mal em geral, principalmente aos idosos. Assim, eu vejo, por exemplo, o meu pai, eu sempre cito, né, lá em Campina Grande, que é uma pessoa, graças a Deus, muito ativa. Faz programa de rádio na CBN de Campina Grande, ou seja, totalmente ativo. É muito complicado você manter uma pessoa assim em casa. E há um ano. Portanto, eu imagino, doutor,
o que o senhor está se deparando em relação a essa gama de pacientes que a Cuidar realmente cuida. E aí, doutor? É verdade, Fábio, é bem complicado. Para complementar só a parte da vacinação, mesmo acontecendo essas reações, eu sempre aconselho a todos os pacientes a tomarem a vacina. Então, é comum vários pacientes meus, familiares de pacientes, ligarem para mim, entrar em contato pelo Instagram, por mídias sociais, onde tem contato comigo, perguntando se deve ou não vacinar, principalmente os idosos com mais de 100 anos, mais de 90 anos. E a resposta é sempre a mesma. O ideal é vacinar. Todos que tiverem na faixa etária, que tiverem no período, que tiver condições, tiver acesso à vacina, o ideal é vacinar. Atualmente só vacinamos cerca de 3% da população aqui no estado da Paraíba. Então, são 3% de privilegiados. Infelizmente, até o momento poucas pessoas tiveram acesso. Feliz vai ser o momento em que todos terão acesso à vacina e aí sim a gente vai poder realmente ver o nível de eficácia dessas vacinas. E em relação ao impacto do isolamento, da pandemia, de certa forma, com os idosos, assim, da população em geral, teve impacto, né? Seja crianças, seja adultos, ou seja idosos, todos foram impactados pela pandemia desde o ano passado. Mas os idosos, em especial, têm um impacto significativo, tanto em relação à saúde física quanto à saúde mental. Então, como o Fábio falou, o pai dele, super ativo, uma pessoa rígida, trabalha. Então, para ficar isolado esse tempo todo, vai trazer outros problemas, né? Então, assim, com certeza o Fábio já deve ter notado que o pai dele não é a mesma pessoa que era antes da pandemia, porque indiscutivelmente um idoso que fica só trancado dentro de casa vai gerar uma série de complicações, tanto físicas quanto mentais, né? Então, assim, claro, vai depender de pessoa para pessoa. Algumas vão conseguir se dar melhor com a questão do isolamento, outras menos. E não só o isolamento que faz esse impacto nos idosos, mas toda a questão do noticiário. Como todo mundo sabe, o idoso ele faz parte do grupo de risco. Ele é uma pessoa que tem grande chance de, se for contaminado, de evoluir para um caso grave da doença e é arriscado até ir a óbito, como a gente vê no dia a dia, como a gente viu durante toda a pandemia. Então, assim, isso assusta as pessoas, isso assusta os idosos, provocando uma série de doenças, muitas vezes depressão, né, fobia, transtorno de pânico, muitas vezes, ansiedade. Então, assim, uma série de doenças provocadas não só pelo isolamento social, mas pelo medo e pelo pânico que toda a pandemia, que toda essa doença está provocando. Doutor Vitor Hugo, eu estou me lembrando aqui da doutora Ana Laura. Eu acho que ela é geriatra também, né? Se eu não me engano. E doutora Ana, conversando comigo essa semana pelo WhatsApp, ela realmente muito aflita em relação à vacina. Ou seja, essa lentidão que a gente nota, que é uma situação que tem várias e várias relações, creio, com um passado. Atitudes que foram tomadas na minha forma, ou seja, na minha ótica, atitudes inadequadas, e nós não estamos tendo o volume de vacinação que seria o correto de termos. Qual é a visão do senhor nesse aspecto? Ou seja, na vacinação, obviamente, aqui na Paraíba, doutor. Bem, Fábio, em relação à vacinação, como eu falei, né, apenas cerca de 3% da população paraibana foi vacinada até o momento. Esse é um índice baixíssimo. Com essa proporção de pessoas vacinadas, a gente não consegue reduzir de forma alguma o impacto da pandemia, não consegue reduzir o avanço da doença. Isso a gente vê na prática, a gente vê na questão da quantidade de ocupação dos leitos hospitalares, não só os hospitais públicos, mas também os privados. Então, assim, realmente está muito lento e está bem aquém do que não só a classe médica, mas do que toda a população esperava. O que a gente espera realmente é que chegue o quanto antes um quantitativo maior de vacinas e que uma grande quantidade, né, da população, um grande percentual seja vacinado, para aí sim a gente ver como que a vacina vai reagir, não só ao Covid-19 que deu início da pandemia, mas sobre todas as variantes que encontramos atualmente. Eu gosto sempre de lembrar que há outras formas também de se comunicar.
Vocês estão vendo aí, eu sempre ressalto o código QR, que ele vai ficar aparecendo durante todo o programa Saúde Master, edição 84, ao vivo aqui na TV Master. E é só apontar a câmera do seu celular que a sua pergunta vai chegar aqui e nós iremos colocar no contexto e perguntar ao doutor Vitor Hugo. São muitas as perguntas, é lógico, muita gente aqui aflita. A gente sabe que uma situação como essa que estamos vivenciando, ou seja, de hospitais lotados, né, é bom que se diga a verdade, o idoso que está ali, ele vai ficando mais aflito. E, logicamente, não só o idoso, a família como um todo. Tanto administrar essa situação no Brasil se tornou algo de imensa complexidade. Não é isso, doutor? É verdade, exatamente. Inclusive, no início da pandemia, eu aconselhei todos os meus pacientes, todos os idosos, a permanecerem dentro de casa, restringir o máximo as saídas, e assim foi feito com a maioria. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a gente viu que para muitos isso foi maléfico, né? A gente sempre tem que avaliar o risco-benefício, o custo-benefício de tudo. Então, assim, uma proporção muito grande de pessoas idosos que vieram a desenvolver depressão, como eu falei anteriormente, outros transtornos de ansiedade, de pânico, e não só isso, né? As doenças neurodegenerativas começaram a surgir e os que já tinham começaram a avançar, principalmente a questão da demência de Alzheimer e do Parkinson, muito comum, que a gente já sabe, todo mundo conhece, e infelizmente aumentou muito a incidência dessas doenças, a aparição dessas doenças, porque muitos idosos que eram ativos, muitas vezes faziam sua atividade física, sua academia, o pilates, a fisioterapia, e aí deixaram de fazer todo tipo de atividade física, deixaram de ter suas atividades de lazer e ficaram só dentro de casa, né, restrito ao próprio domicílio, o que infelizmente provocou esse aparecimento, né, de novas doenças, de novas comorbidades, e para os que já tinham, infelizmente, um avanço mais acelerado do que o esperado. Eu gosto sempre de ressaltar o currículo aqui maravilhoso do Dr. Vitor Hugo. Eu vou falar alguns tópicos porque já se tornou uma ação de praxe aqui no programa Saúde Master. O Dr. Vitor Hugo, que é médico, lógico, geriatra, ele tem pós-graduação em geriatria, tem uma especialização em cuidados paliativos, vejam os senhores e as senhoras, pelo Hospital Sírio-Libanês. Um hospital muito respeitado, que também está cheio com a Covid. E aí, doutor, me fala um pouco dessa relação de conhecimento com o Sírio-Libanês. É verdade. Não só o Sírio-Libanês, mas o país todo, né, passa por essa questão de lotação em hospitais. São poucos os estados brasileiros que estão em estabilidade ou em queda no número de casos e no número de óbitos também, e que tem um quantitativo satisfatório de leitos vagos prontos para atender pacientes com Covid-19. Então, infelizmente, a mesma situação que a gente vive atualmente aqui na Paraíba, nos hospitais aqui da Paraíba, no Sudeste, está da mesma forma. O Sírio-Libanês, por ser referência também, está com ocupação já no limite. Eu quero agradecer a todos que estão trabalhando aqui ao vivo. Nós temos aqui o Daniel, aqui nas câmeras, o Rafael, deve estar lá na mesa, lá no estúdio, né, na edição, o Gil, todas as pessoas, desde a portaria também, aonde somos, obviamente, altamente bem recebidos, né? E a partir daí, a edição e a parte também de produção da Verônica Amorim. Eu lembro que as imagens que irão aparecer no decorrer do programa Saúde Master nessa edição especial são todas licenciadas. E elas estão, obviamente, né, naturalmente, ligadas com o tema. Ainda no currículo aqui do doutor, é lógico, é diretor médico na Acuidar Franquias, é responsável técnico pela clínica médica Acuidar Med, é CEL
da empresa a cuidar, cuidadores de pessoas, e também tem uma especialização em acupuntura. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Além disso, também antes da medicina, tenho uma formação em fisioterapia também, né? Já cheguei a atuar como fisioterapeuta. E sempre, em todas essas áreas, tanto na parte de empreender quanto na área da saúde, sempre foquei muito na parte de idoso, né? Então, sempre me identifiquei muito com o público idoso e sempre carreguei isso comigo, né? Desde a minha formação pessoal, minha formação profissional e depois que entrei na área do empreendedorismo também. Quero falar também que a Janiele, ela cuida dos caracteres. Portanto, essa precisão aí das tajas, dessa barra que já se tornou esse formato, esse padrão único do Saúde Master, é a Janiele que está cuidando agora e ficará até meia-noite, se Deus quiser. Doutor, o senhor falou aí da fisioterapia, eu lembrei também da esposa do senhor, que já foi entrevistada aqui. Parece que ela está gestante. Me explica aí, doutor. A Jéssica também é fisioterapeuta. Ela fica à frente da cuidar aqui de João Pessoa e também dá um suporte na parte da expansão. Ela já teve filho, né? A gente já foi abençoado. Está com 2 meses agora o Ravi. Da outra vez ela veio aqui comigo, a gente fez a entrevista falando muito sobre a parte da empresa de cuidadores. E ela quem fundou, né, junto comigo, a Cuidar e quem trilha os caminhos, tanto aqui da Cuidar João Pessoa quanto na parte da expansão. Ela é muito importante, não só na empresa, né, mas ela é na empresa de certa forma, né, ela é um pilar nessa empresa de cuidadores. Ô, doutor Vitor, o senhor estava me falando que a criancinha teve Covid, foi? Explique isso aí. Eu sei que não é muito comum, mas o senhor, no âmbito, no núcleo familiar, passou por essa situação, não foi isso, doutor? Exatamente. Na época que eu tive a Covid, na verdade, a Jéssica, né, a minha esposa, também teve, e na época ela estava gestante, e aí a gente ficou realmente preocupado, mas graças a Deus os sintomas foram leves. E o meu filho, o primogênito, né, que tinha 3 anos na época, também teve, mas com sintomas bem leves, né? Então, foi um resfriado bem fraco para ele, só teve uma febre leve um dia só, e alguns dias teve tosse seca. Mas aí, como eu estava com suspeita e minha esposa também, a gente acabou realizando o SWAB nele também, o teste RT-PCR, que também deu positivo. E após o nascimento do Ravi, acho que mais ou menos 15 dias após ele nascer, a gente fez o exame, o sorológico, né, para ver a imunidade dele como é que estava, o IgG, e ainda bem que deu IgG positivo, provavelmente por conta da amamentação, né? Então a gente sabe, já era esperado, inclusive tem alguns estudos que mostram que o colostro, que é aquele primeiro leite que sai durante a amamentação, ele é muito rico em imunoglobulinas, muito rico em toda a parte da imunidade que a mãe vai passar para o bebê. Então, ele mesmo sem ter a doença, ele já está imune, o que deixa a gente um pouco tranquilo, mas não totalmente por conta da questão da quantidade de variantes que existem atualmente e que vem surgindo cada dia mais. Doutor Vitor, está em sincronia a opinião balizada do senhor, a opinião de muito conhecimento. Nós entrevistamos ontem aqui, vinda de Campina Grande, a doutora Marcele Catão. E ela argumentou exatamente isso, doutor, ou seja, a proteção vinda do leite materno. Isso é incrível, né? Quando a gente ficava sempre ouvindo e sabendo que o leite materno é o principal alimento, é o melhor alimento, é o alimento mais completo do mundo, a gente nota que em relação também ao vírus, a Covid, há toda essa proteção. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque são coisas de Deus, né? E isso é fundamental. Ou seja, dá uma tranquilidade bem interessante às diversas gestantes aí pela Paraíba toda, pelo Brasil, e os que estão nos vendo agora ou podendo ver em qualquer lugar do mundo. É verdade, Fábio. Inclusive, é algo que é gratuito,
que praticamente todas as mães podem amamentar, né, a não ser as que têm alguma restrição, né, por conta de ordem médica. E, infelizmente, não são todas as mães que querem amamentar os filhos, mas, mais uma vez, aí mostra a importância da amamentação, a amamentação exclusiva, né, como é preconizado, até 6 meses de vida, que, inclusive, ontem foi focado também pela doutora, como você acabou de falar. Verdade. Outro fato, doutor, estou me lembrando aqui, na primeira entrevista, é que toda a equipe lá, comandada pelo senhor, pela esposa, da Acuidar, eles têm todo um treinamento, inclusive em primeiros socorros, ou seja, o idoso, muitas vezes, dependendo da situação, ele tem que ter, a título de cuidadores, um tratamento muito, mas muito mesmo diferenciado. E isso exige, o doutor vai falar agora, um conhecimento dedicado, direcionado e exclusivo. Não é isso, doutor? É verdade, Fábio. Os nossos cuidadores, eles são bem treinados e bem preparados para agir em momentos de, quando necessário, momentos de primeiros socorros. E não só isso, né? Acho que é um grande diferencial da Acuidar, é o nosso processo seletivo. Então, o processo seletivo da Acuidar, ele é bem rigoroso, tem várias etapas, entrevista, prova prática, prova teórica, depois tem treinamento específico, treinamento em relação às normas da empresa, e cerca apenas de 10 a 20% dos entrevistados são selecionados, são aprovados para ingressar na Acuidar. Então, o processo seletivo realmente é bem rigoroso. E fora isso, tem os treinamentos, como você falou, né? Parte de primeiros socorros, é algo que é questão de prevenção de quedas. E também, por conta da pandemia, eu criei um protocolo de cuidados que eles devem realizar, né, durante todo o plantão como cuidador, desde quando chegar na casa. Antigamente, os nossos cuidadores andavam fardados no meio da rua, muitos saíam de casa já fardados pela facilidade, ia para a casa do cliente. Hoje em dia não, eles são orientados, eles têm que ir com a farda na bolsa, levar a farda, chegar lá na casa do cliente, ele vai primeiro tomar um banho, se higienizar, colocar o fardamento limpo, para não ter risco de estar pegando o vírus na rua e estar levando para os pacientes. Então tem todo o cuidado, a questão de sempre estar higienizando as mãos com álcool 70 ou lavando as mãos. Quando não for necessário estar em contato próximo, manter um certo distanciamento, mas sempre tendo aquela cautela, aquela supervisão. Então, assim, uma série de cuidados foram criados, né, foram protocolados, que estão sendo empregados não só aqui em João Pessoa, mas disponibilizados para toda a rede de franquias. Então, a gente tenta manter o mesmo padrão de excelência que tem aqui em João Pessoa, que tem em Recife, em todas as demais unidades, em todas as demais cidades, que a gente passa, faz o treinamento, né, e eles conseguem realmente manter esse padrão, o que é bem interessante. Doutor, a gente está tendo muitas quedas de idosos, ou seja, acidentes domésticos, né, como um todo. E na pandemia, isso virou uma loucura. Aí vejam o motivo da minha colocação, que é a dúvida e a pergunta de muitos agora no Saúde Master. Eu, quando entrevistei aqui, por exemplo, o diretor-geral do Hospital de Trauma, aqui, Humberto Lucena, né, o doutor Laércio Bragante, eu acho que eu acertei, eu sou meio ruim para nome, mas eu creio que é o doutor Laércio Bragante. Eu fiz essa colocação, eu olhei os números no trauma aqui, nos fins de semana. Tem fim de semana que está entrando mais pessoas acometidas de quedas, de acidentes domésticos, idosos, por exemplo, do que propriamente do que sempre foi campeão os acidentes de motocicleta, os acidentes de moto. Aí, daqui vem a minha pergunta e também um motivo de preocupação. É lógico. Doutor, o senhor tem se deparado muito com essa situação, ou seja, pessoas idosas que sofreram devido à pandemia, sofreram acidentes em casa. E nós sabemos, vamos ser realistas, com os idosos, quedas, muitos desses acidentes, infelizmente, são fatais. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Infelizmente, o número de queda com idosos na própria residência aumentou muito depois dessa pandemia. Um dos motivos para que isso esteja acontecendo é a questão que, com o isolamento social, com o idoso mais restrito ao seu próprio domicílio, como eu falei, muitos deixaram de praticar atividades físicas
Então, o que é que acontece? Muitos começaram a ter uma aceleração na sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, que é comum, é fisiológico, é comum que aconteça durante a fase de faixa etária da pessoa idosa, só que se ficar mais inativo, essa progressão ela acontece de forma bem mais rápida. Então, é o que acontece com os idosos que ficam em casa e deixam de fazer qualquer atividade. Então, começam a ter diminuição da força, não só isso, mas diminuição do equilíbrio, diminuição dos reflexos, o que ficam mais propensos a ter quedas. E na própria casa, o campeão é o banheiro, por ser um local escorregadio, aí a minha orientação sempre é adaptar o banheiro da casa, colocar barras de proteção para que tenha apoio, piso antiderrapante. Em relação ao assento sanitário, colocar um elevador de assento sanitário, né, para que o vaso sanitário fique um pouco mais alto. Enfim, fazer uma série de adaptações. Geralmente, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são os profissionais mais adequados para estar fazendo essas adaptações do banheiro. E, em segundo lugar, o quarto desses idosos. É o segundo local que proporciona mais quedas. Muitas vezes por ter muitos objetos espalhados, às vezes a questão de tem criança na casa e deixa brinquedo pelo chão, ou algo do tipo, ou tapete também com cerdas muito altas acaba tropeçando. Enfim, uma série de fatos que podem provocar a queda. Nas pessoas idosas que têm alguma limitação, né, que já andam com dificuldade, então são pessoas que têm uma tendência maior a ter quedas. Então essas pessoas têm que ter realmente um cuidador, seja ela por uma empresa como a Cuidar, ou seja um cuidador da própria família que esteja atento. Não precisa estar o tempo todo do lado, ajudando a pessoa a andar, mas tem que estar sempre naquela supervisão, porque com a queda a gente sabe que é um risco muito grande de fraturas, como o Fábio falou, né? Acaba chegando muitos casos no hospital de trauma, e não só fraturas, né? Mas traumatismo cranioencefálico, né? Então pode ser, muitas vezes, de uma queda, o idoso acaba evoluindo de forma bem negativa e impactante. Doutor Vitor Hugo, são muitas as perguntas realmente que chegam. É lógico, a gente vai ter daqui a pouquinho um pequeno intervalo comercial, aí vamos retornar com o doutor Vitor Hugo e a gente vai realmente conseguir responder, tirar a dúvida de várias pessoas que estão aflitas. Deixa eu tocar só num assunto aqui, doutor. Algumas pessoas estão colocando, o meu pai é ativo, está querendo sair, quer ir numa praia para fazer exercícios. Qual é o conselho quando o senhor se depara, eu tenho certeza, com situações como essa? Você tem um idoso ali que era acostumado a fazer um certo exercício físico orientado, vamos pensar assim, e a partir do momento a gente sabe que impera, não tem como não imperar o medo, né, ansiedade. A gente vai falar no segundo bloco também de depressão, que está ocorrendo muito, né? Já trouxemos aqui psicólogos que falaram muito sobre isso. Doutor, qual é a opinião numa situação como essa? Está lá o idoso, não importa, vamos pensar que está vacinado ou não, com a primeira dose ou não, até com a primeira e com a segunda, a gente sabe que tem que continuar se protegendo. O que é que o senhor diz a esse idoso, a essa idosa ou a essa família, doutor? Então, Fábio, em relação a isso, como eu falei, no início da pandemia, eu sempre aconselhava todos os idosos a ficarem realmente restritos no seu domicílio, até porque a gente não conhecia muita coisa sobre a doença. Atualmente, a terapêutica medicamentosa já avançou bastante em relação ao início da pandemia. Mesmo assim, a gente ainda tem essa questão de vários casos graves, vários pacientes, não só idosos, mas pessoas jovens também indo a óbito por conta da Covid-19. Isso por conta dessas variantes que, infelizmente, estão dificultando muito o combate à pandemia. Atualmente, o que é que eu sempre falo para os idosos? Nesse momento agora, como está um índice muito alto, né, está em alta, acho que eu considero como o pior momento desde que iniciou a pandemia. Então, realmente está bem complicado. Então, a gente tem que manter um pouco mais em casa. Só que eu estou aconselhando realmente aos idosos a eles praticarem atividade física. Claro, com toda segurança. Né? Por exemplo, ele gosta de fazer caminhada na praia. Então, tem aquele horário. Procura um horário que tenha um fluxo menor de pessoas. Usa máscara, leva um álcool gel no bolso, faz toda a questão dos cuidados, tenta manter distância das demais pessoas,
mas faça sua atividade física, depois retorne para casa. Idosos que tinham hábito de lazer, de sair, de frequentar shopping, de sair, gostar de ir para restaurantes. O que é que eu digo também? Procura ir, claro, não todo dia, não está saindo direto, mas em alguns momentos procurar, principalmente durante a semana, que tem um fluxo menor de pessoas nesses estabelecimentos. Sempre procurar estabelecimentos que sejam arejados, não sejam fechados com ar-condicionado e não tenham um quantitativo muito grande de pessoas. Sempre ter a questão dos cuidados, do distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, lavar as mãos. Então, aqueles cuidados básicos, sair, mas sair com cautela. Então, a gente tem que, como eu falei, avaliar custo-benefício. A gente não pode também deixar o idoso só preso em casa o tempo todo, pela questão, como eu falei, dos riscos e dos impactos negativos, tanto na saúde mental quanto na saúde física, mas é claro que tem que ter todo o cuidado, porque a gente sabe que a pandemia está em alta, inclusive estamos vivendo um dos piores momentos atualmente. Doutor Vitor, a gente tem vários assuntos para tratar aqui e eu vou agora reunir em uma só colocação várias perguntas aqui com o mesmo tema. O que é que a gente vê muito em todo o mundo? E vamos agora falar do Brasil e também da Paraíba. São idosos que passaram da Covid, ou seja, saíram recuperados para os seus lares, lembrando que o Brasil é campeão em curados da Covid. A gente tem sempre que lembrar isso. Aí você tem o idoso lá, graças a Deus, saindo, muita festa, ótimo, isso tem que acontecer sempre, se Deus quiser. Agora, doutor, quando chega em casa, essa danada dessa doença que não quer ir embora, aí ela hoje já se nota até 200 outros sintomas pós-Covid. Doutor, e aí, doutor? É muito complicado, né? A gente fica pensando numa forma de ajudar cada vez mais. Eu sei que estamos conseguindo. Mas, doutor, o que é que o senhor tem visto no idoso que se recuperou da Covid, mas chega lá, está na sua casa, teoricamente protegido da Covid, mas a partir daí aparece uma sequela e aí já vão intituladas, catalogadas, cerca de 200 sintomas pós-Covid. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Infelizmente, a quantidade de sequelas, a quantidade de problemas relacionados à saúde pós o Covid-19 existe bastante, não só no idoso, mas em toda a população de uma forma geral. O idoso, como a gente já falou, infelizmente, ele é mais impactado. Isso acontece porque, diferentemente do que a gente pensava no início da pandemia, o vírus da Covid não ataca só o sistema respiratório, mas ele sim é um vírus sistêmico. Então, pega parte cardíaca, parte hepática, renal, parte neurológica, nervos periféricos, circulação. Então, todos os sistemas, a Covid acaba se disseminando, né? Parte digestiva. Por isso que, em muitos casos, acaba complicando de forma rápida, né? Principalmente quando a carga viral é alta e esse vírus ele se espalha, ele se espalha de forma muito rápida. Então, isso faz com que tenha comprometimento de vários sistemas. E aí, quando tem a boa notícia, né, que o idoso chega a se recuperar, outras pessoas também que não são da faixa etária idosa chegam a se recuperar, mas aí, quando vai para casa, tem uma série de sequelas. Muitas vezes, era uma pessoa idosa que era rígida, que trabalhava ou que fazia suas atividades, era totalmente independente, e após a Covid, às vezes fica acamado, ou fica andando com muita dificuldade, acaba desenvolvendo muitas vezes a síndrome da fragilidade. Então, assim, uma série de complicações que podem decorrer e de vários sistemas, né? Como você mesmo falou, já existem mais de 200 problemas catalogados decorrentes de sequelas provenientes da doença da Covid-19. Isso, infelizmente, é bem alarmante, bem impactante. É uma coisa importante que uma das principais sequelas é relacionada à parte respiratória, então a fisioterapia respiratória entra aí como um carro-chefe e é uma ferramenta bastante utilizada e que traz bons resultados para esses pacientes com comprometimento respiratório. Fora isso, a segunda parte que provoca mais sequelas é relacionado à parte de fraqueza,
né? Como eu falei, muitas pessoas acabam provocando a síndrome da fragilidade, dificuldade para deambular, né? Dificuldade para andar e dentre vários outros problemas que podem acontecer por conta dessa doença. Doutor Vitor Hugo, nesse contexto aí que o senhor falou agora no final, eu vou unir, vou fazer um link aqui e várias pessoas que estão agora perguntando, creio, essa que chegou aqui foi pelo código QR que aparece aí no momento e vai ficar aparecendo até o final do programa. Doutor Vitor, a gente sabe que não existe um remédio para a Covid, é óbvio. Mas o senhor aconselha algum reforço vitamínico? Eu sei que o senhor é um grande especialista. Como é que isso tem se dado nos lares a título de idosos, de idosas ou da família? A gente sabe que, infelizmente, tem muitos idosos acamados em situações diversas. Como é que funciona esse aspecto? Eu sei que se fala muito, né? E sempre foram importantes. A vitamina C, a vitamina D, tem se falado demasiadamente no zinco. E aí, doutor? Então, Fábio, em relação às vitaminas, são importantes, mas aí tem que ser analisada caso a caso. Então, não existe uma receita pronta, não existe essa questão de todo mundo estar tomando vitamina de forma demasiada e em quantidades de forma aleatória. Então, infelizmente, essa questão da tomada de medicamento, do automedicamento, pode provocar alguns riscos. Como você mesmo falou, vitamina D foi uma das primeiras vitaminas que ficou em alta, depois começou, e ainda está atualmente, né, em relação à proteção da Covid-19. É fato que a vitamina D no organismo, em doses adequadas, ela acaba sendo, de certa forma, protetora em relação a doenças do trato respiratório de uma forma geral. Porém, principalmente em idosos, a gente tem que ter cautela, porque essa vitamina D muito alta em idosos pode provocar risco, como risco de quedas, fraturas. Então, assim, não são só flores, então a gente tem que avaliar caso a caso. Vitamina C, zinco, da mesma forma. O ideal é a gente estar dosando as vitaminas, estar avaliando cada caso para ver qual a terapêutica medicamentosa adequada e, claro, procurar um geriatra ou um médico de confiança, um médico da família, um médico que já acompanha esse idoso para poder fazer realmente uma avaliação precisa e ver quais os medicamentos necessários. Doutor, a gente vai enfocar agora outro tema assim delicado, eu poderia dizer. Eu sei que é muito da área também da psicologia, é óbvio que eu sei, mas eu vou fazer essa pergunta ao senhor. Depois da pandemia, ou seja, vamos dizer com um ano ou mais de um ano, o senhor tem visto muitos casos de depressão entre idosos. Eu sei que o senhor tem toda uma equipe, como já falamos aqui. Outra coisa para se perguntar, nessa equipe que a Acuidar tem, também conta com psicólogos? E aí, doutor? Então, Fábio, relacionado a essa parte da depressão, é comum sim o aparecimento, né, depois da pandemia. Se tornou muito comum, não só nos pacientes que acompanham pela Cuidar, mas nos pacientes que acompanham também no meu consultório. Infelizmente, na minha prática clínica, as principais doenças que vi nos idosos, tanto de surgimento quanto de piora decorrente dessa pandemia, desse isolamento todo, foi a depressão, a demência de Alzheimer e o Parkinson. Né? Foram as três mais marcantes e as três que eu vi de forma mais prevalente. Fora essas doenças, também não posso deixar de citar a questão de piora com comorbidades relacionadas à hipertensão e diabetes por conta do ganho de peso, tanto ficar em casa, e o pessoal muitos pacientes acabaram engordando bastante, e também por não só estar em casa, né? Estar em casa o tempo todo acaba comendo mais e também não estar fazendo atividade física. Então, isso é um fator também. Eu queria só Pois não, doutor. especificar também, que eu lembrei, relacionado à voltando à parte de vacinação, um dado importante, principalmente para os idosos, é que existe um caso, assim, um fato, que eu não aconselho tomar vacina, né? Na verdade, é se a pessoa estiver com suspeita da Covid. Então, se o idoso estiver com suspeita de Covid ou com qualquer outra síndrome gripal, não aconselho a tomar a vacina, e principalmente os idosos
só tomar a vacina pelo menos 30 dias após o desaparecimento dos sintomas, para que a gente previna, né, que não aconteça nada demais, porque a gente sabe também que mesmo, por exemplo, às vezes tem a síndrome gripal, faz um teste e dá negativo. Só que a gente sabe que todos os testes pode acontecer a questão de um falso negativo, e aí depois, se foi Covid, tomar vacina pode chegar a complicar, né? Então é uma recomendação que eu faço. E também lembrando em relação à automedicação, que a gente falou parte das vitaminas, tem a questão também dos medicamentos antiparasitários que a gente vê na prática, muitas pessoas tomando de forma aleatória, principalmente os idosos. É bem preocupante, porque muitas dessas medicações antiparasitárias, né, que são os remédios de verme, e aí principalmente a ivermectina e a nitazoxanida, que a gente vê que muitas pessoas tomando de forma aleatória, sem prescrição médica, né, acabam tomando demasiadamente. Então, são medicamentos que são metabolizados pelo fígado e são hepatotóxicos. Então, em grande quantidade, pode provocar grandes problemas relacionados à função hepática. Inclusive, casos podem evoluir para hepatite e até o óbito do paciente. Então, realmente, eu aconselho tomar medicamento apenas com a prescrição médica. Inclusive, a nitazoxanida foi um medicamento que já foi comprovada a eficácia contra a Covid-19. Né? Então, assim, como o Fábio já falou antes, não tem medicamento milagroso, não tem medicamento específico que vá curar, mas existem alguns medicamentos que com certeza melhoram. Terapêutica medicamentosa, cada vez mais a gente está evoluindo a parte da medicina, mas por ser uma doença sistêmica, acaba que a gente tem que trabalhar com um coquetel, né? Vários medicamentos para que a gente consiga ter um bom efeito. E eu também sou a favor sempre de um tratamento de forma precoce, prevenindo o agravamento dos sintomas e complicações relacionadas à doença. Ó, que foto linda, doutor. Tá aparecendo essa última aí, Gil. Eu vi uns cachorrozinhos aí, ó, que coisa linda. Né? Isso que dá um alento a gente nesse momento. E as informações que o Saúde Master está trazendo, principalmente aqui, com toda a experiência do doutor Vitor Hugo, levando essa informação. É aquilo que a gente fala, a informação que realmente na outra ponta aí, do outro lado, está agora salvando vidas. Doutor, o senhor falou, lógico, aqui estão surgindo várias colocações nesse aspecto da ivermectina, né? Eu acho que o medo também que paira, são situações diversas, você não sabe realmente, você se tornou uma loucura, né? Um caldeirão assim, aquele caldeirão da bruxa, com todos os ingredientes ruins que você pode jogar dentro, é essa Covid. Porque é uma loucura, eu vou só citar aqui. A gente fica vendo que a ivermectina já não deu, como não dá, um resultado para a doença. Mas naquela coisa do medo, a gente vê que várias pessoas estão e continuam tomando. É de 30 em 30 dias, é de 15 em 15 dias. É interessante, eu não vou citar nomes assim, lógico, de hospital, nada. Eu tive um primo de Natal que ele teve hospitalizado com a Covid e graças a Deus ficou bom, já está em casa, se recuperando naquelas coisas da fisioterapia respiratória e por aí vai. Quando ele saiu do hospital, o que o médico disse foi, olha, fique de 15 em 15 dias tomando a ivermectina. Portanto, se tu olhar os protocolos dos hospitais, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao hospital A ou B, eu estou mostrando a complexidade dessa doença. Se você pegar agora, eu estou dizendo porque já aconteceu na nossa família, nessa fase de Covid. Se você pegar o protocolo de vários hospitais no Brasil, você vai notar que esses protocolos serão praticamente diferentes. Portanto, não há como se criar uma regra para a Covid. Eu me lembro muito aqui, isso aqui são coisas que muitas vezes, eu acho que é coisa de professor de física, eu fico revendo aqui, viu, doutor? O momento que eu entrevistei aqui, eu nunca me esqueço. Já entrevistei por 2 vezes, mas esse momento em especial, eu entrevistei aqui a infectologista, a doutora Joana Frade. Não tinha aparecido nenhum caso de Covid no Brasil. Estava lá na China, que já desapareceu lá, né? Aí o que é que ocorre? Aqui, nessa mesma bancada,
faltavam algumas semanas para o carnaval. Eu perguntei, doutora, o que é que a senhora acha do carnaval? A doutora disse, olha, não é bom que haja essa reunião. Aí ninguém impediu, nem o do ano passado, né, nem o desse ano, as festas clandestinas, e a gente vê tudo isso acontecendo. E eu fui rever esse programa de mais de um ano com a doutora Joana Frade, está aí no YouTube, pode colocar, seria até importante que as autoridades olhassem esse programa. Eu queria que as autoridades olhassem esse programa. Eu nunca me esqueço que eu fiz uma pergunta à doutora, foi praticamente o que eu vou dizer agora. Veja mesmo, não havia ainda Covid. Eu disse, doutora, já não seria um momento nos aeroportos, nas fronteiras, eu falei até do Porto de Cabedelo, aí eu citei Infraero, tudo, de já começar a fazer barreiras de proteção, como, por exemplo, medindo temperatura. Isso aqui foi dito aqui, só que não foi feito. As pessoas parecem que não escutam a ciência, deixam-se contaminar, muitas vezes, por políticas, por qualquer outra loucura, na verdade, né? Aí o que ocorre? Mas o que está verdadeiramente aí, ou o que estamos vivenciando, praticamente já sabemos que isso ia ocorrer. Não é mais nenhuma novidade. E o que me deixa ainda mais triste, eu estou me referindo a mais de um ano aqui, nesse programa, com uma infectologista, a doutora Joana Frade, eu nunca me esqueço. Eu, em Manaus, há 12 anos atrás, eu trabalhei num projeto ligado à FIFA, a Copa, lá em 2014. 12 aeroportos do Brasil, os maiores, olha o que eu vou dizer. Estou dizendo porque realmente eu sei o que eu estou dizendo. 12 aeroportos do Brasil, o de Recife, por exemplo, Rio, São Paulo, Brasília e por aí vai, eles já tinham, devido à Copa, eles já tinham todo aquele sistema que detecta a temperatura. E quando chegou a Covid no Brasil, não usaram. Ou se usaram, não tinha nem ninguém, nem olhando as câmeras, como alguns telejornais já mostraram. Portanto, assim, a doença é séria? É muito difícil? Porque senão os Estados Unidos, né, lá não falta dinheiro, né? Lá as pessoas, como por exemplo, esse auxílio emergencial daqui, que estão aí batalhando agora para R$ 250, querem diminuir ainda. Lá nos Estados Unidos, receberam em média, o dólar aumentou agora, mas quase R$ 7.000 por mês. Tem locais lá que o cheque ou o voucher, não sei, chegou na casa daquela pessoa que estava prestando o auxílio, até de drone, chegou de drone. E aqui as pessoas tiveram que pegar a doença nas filas para poder receber o auxílio. Portanto, assim, essa história toda, que vai acabar um dia, se Deus quiser, mas a gente está sabendo, existem culpados. Se vão ser punidos, aí realmente eu não sei, isso aí cabe à justiça. Mas assim, que existem culpados, existem. E aí, doutor, qual é a opinião do senhor nesse contexto? Realmente, Fábio, eu concordo. As autoridades demoraram muito a tomar decisões relacionadas a barreiras, às nossas fronteiras. E até hoje não foi feito isso, né, na verdade. Então, existem vários países que atualmente, para viajar, precisa mostrar exames feitos recentemente, pelo menos 48 a 72 horas do RT-PCR, mostrando negativo para poder entrar no país. Né? Isso são vários países. E aqui no Brasil, em momento nenhum, isso aconteceu. Existe país, por exemplo, como você falou, até os Estados Unidos mesmo, barrou a entrada de brasileiros lá por um grande tempo. Né? Então, o Brasil nunca barrou a entrada de ninguém. Então, assim, realmente falta competência das autoridades para poder, essa questão das fronteiras, que é algo importante que deveria ter sido feito antes mesmo dessa doença ter começado, né, desde fevereiro, desde os primeiros casos, não só na China, mas quando começou a espalhar
por toda a Europa, a gente já sabia que iria chegar aqui no Brasil sem sombra de dúvidas. Doutor Vitor Hugo, outro assunto que nós vamos tocar agora é que várias pessoas, eu conheço realmente assim, deixa eu me lembrar aqui, pelo menos umas 30, né, nesse momento Covid, que passaram pela Covid, mas estão fazendo ou tendo que fazer a chamada fisioterapia respiratória. Doutor, nessa sua larga experiência, como é que o senhor tem visto esse pós-Covid para idosos? São muitos os idosos que após a Covid estão necessitando de fisioterapia respiratória. E aí, doutor? Sim, Fábio, com certeza. A Covid, mesmo sendo uma doença sistêmica que ataca vários órgãos, vários sistemas, um dos sistemas preferíveis dela é o sistema respiratório. E que a gente já viu, né, que geralmente deixa sequelas. Então, pessoas que após ficar boas, né, assim, praticamente sem sintomas, muitas vezes com algumas sequelas, mas não estão mais com a doença ativa, vai fazer um exame de imagem do pulmão e está lá, o pulmão todo comprometido. Na tomografia tem aquele aspecto em vidro fosco, que é comum não só na Covid, mas em outras doenças virais também que atacam o pulmão. E aí essas pessoas ficam com a capacidade pulmonar reduzida, cansa fácil, né, quando vai andar, muitas vezes ficam assim mais debilitados mesmo para fazer qualquer coisa por conta que não tem uma certa resistência pulmonar. E aí a fisioterapia entra realmente como carro-chefe e as pessoas conseguem ter um bom resultado quando a fisioterapia respiratória é realizada de forma bem feita. Eu quero demais agradecer a presença hoje. Eu sei, doutor, que ontem falamos muito nas nossas queridas crianças. E hoje falamos em outra essência da vida, que são os nossos idosos. Doutor, se sinta à vontade para as despedidas do senhor, falar do endereço, como encontra o senhor, as redes sociais, as câmeras que estão postadas aqui, que são muitas, da TV Master, estão à disposição do senhor. Muito obrigado, doutor. Fábio, eu que agradeço o espaço, né, estar aqui mais uma vez nesse programa Saúde Master. Para mim é um prazer estar falando de um tema tão especial, principalmente num momento como esse que estamos vivendo, que é bem delicado, referente à pandemia da Covid-19. E queria deixar uma homenagem, né, para todos os cuidadores de idosos, inclusive dia 20 agora de março é Dia Nacional do Cuidador de Idoso, principalmente em especial para os cuidadores da Cuidar. Para quem tiver interesse, né, que precise do serviço de cuidador, pode estar procurando a Cuidar, fica localizado no Shopping Pátio do Altiplano, aqui em João Pessoa. Quem precisar também, quiser ter acesso a matérias sobre idosos, pode estar acessando o meu Instagram, Dr. Vitor Hugo, Dr. Vitor Hugo, o Hugo é sem o H no Instagram. Pode acessar, lá tem várias matérias, tem várias dicas também sobre a saúde da pessoa idosa. E, como eu falei, só agradeço o espaço e espero ter ajudado aos idosos e aos familiares com essa entrevista tão especial. Doutor